Graça e paz, Igreja do Senhor. Leia a Bíblia todos os dias. Hoje fazemos o nosso devocional de Números 15. E lá Deus dá a Moisés instruções detalhadas sobre as ofertas que elas deveriam ser feitas quando os israelitas entrassem na Terra Prometida. Isso inclui holocaustos, ofertas de cereais, ofertas de libação e as ofertas pacíficas. Um ponto importante aqui é que Deus ele não está simplesmente preocupado com os detalhes rituais, mas com a obediência de coração. As ofertas eram uma maneira de os israelitas expressarem sua devoção e sua gratidão a Deus. E mesmo depois da rebelião e da incredulidade feita lá no capítulo anterior, Deus não desiste do seu povo. Ele renova suas instruções, ele estabelece uma maneira para que eles se relacionem com ele através dos sacrifícios e das ofertas. Isso é um lembrete de que Deus é paciente, sempre pronto para restaurar o seu povo, mesmo após o pecado. Um outro ponto significativo desse capítulo é a diferença entre o pecado cometido por ignorância e o pecado deliberado. Deus, através de Moisés, ele explica que a provisão para o perdão quando alguém peca involuntariamente. No entanto, para o pecado deliberado, aquele feito com arrogância e desrespeito consciente a Deus, não há sacrifício que possa ser feito e a pessoa deveria ser cortada da comunidade. Isso nos ensina uma verdade profunda. Deus é misericordioso com nossas falhas e fraquezas, mas Ele leva o pecado a sério, especialmente quando há dureza de coração. Isso nos desafia a buscar um coração quebrantado diante de Deus, sempre desejoso de arrependimento e de transformação. E o capítulo ele também relata o incidente de um homem que foi encontrado recolhendo lenha no sábado. Essa violação clara do mandamento resultou na sua morte, mostrando a seriedade com que Deus trata a sua lei. Embora isso pareça duro aos nossos olhos, nos lembra que Deus é santo e que a sua santidade exige reverência. No final do capítulo, Deus ordena que os israelitas coloquem franjas com cordões azuis nas bordas das suas vestes. Para quê? O propósito disso era que toda vez que vissem essas franjas, se lembrassem dos mandamentos do Senhor e vivessem em obediência a Ele. As franjas serviam como um lembrete visível da aliança e da necessidade da fidelidade a Deus. Números 15, amados, nos mostra que mesmo no meio do pecado e da rebelião, Deus ele vai permanecer fiel e vai providenciar maneiras para que o povo se aproxime dele. As ofertas, os sacrifícios, eles não eram apenas rituais vazios, mas um convite à obediência e à comunhão a Deus. A seriedade do pecado deliberado, o castigo da violação do sábado, nos lembram que a santidade a Deus e da necessidade que nós precisamos viver em conformidade com a sua vontade. Esse texto nos lembra das promessas de Deus no nosso dia a dia, assim como as franjas eram para os israelitas. Você pode, por exemplo, usar um marcador de página com uma palavra bíblica importante ou um símbolo que te lembre de viver para a glória de Deus. Eu, por exemplo, tenho um porta-retrato na minha mesa falando, não vivo mais para mim, mas vivo para Cristo. Eu coloco textos bíblicos em alguns lugares. Por quê? Porque toda vez que eu olhar para esse objeto, seja um lembrete para permanecer fiel aos seus mandamentos. Faça isso também, amados. Decore um texto bíblico, escreva ele, deixe ele para que ele esteja próximo do seu coração e seja abençoado pelo Senhor no dia de hoje.